Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Hoje aqui no canal Falando Sobre Você, eu venho trazer o assunto transtorno de personalidade borderline. O que nós podemos falar sobre essa personalidade? Características, sintomas, como que se relacionam, como que eles têm a sua forma de sentir e ver a vida. Primeiramente, a gente tem que trazer sempre aquela explicação sobre o que é um transtorno de personalidade. É uma forma de sentir, ver e agir e reagir diante da vida, diante das pessoas e das relações e de si mesmo, que causa um transtorno, que causa um desconforto, que causa um problema, que faz com que a pessoa se sinta totalmente deslocada e descontrolada da situação em que vive. Então, são comportamentos, ideias, pensamentos muito rígidos, totalmente fora de um padrão habitual que existe no dia a dia entre a maioria das pessoas. Então, no caso do borderline, nós vamos ter pessoas muito sensíveis emocionalmente, pessoas muito impulsivas, pessoas muito explosivas, onde o sentimento base dessa pessoa é a raiva. Essa pessoa vibra muito, ela vivencia muito no sentimento da raiva. Ela explode com muita facilidade. Ela modula muito o humor. Ora ela está bem, ora ela não está. Mas isso numa fração assim de minutos, de algumas horas. No mesmo dia ela altera esse humor, ela oscila. Ela tá ali conversando com você, tá tudo bem, muito bem, mas de repente houve alguma situação, ouviu alguma palavra, lembrou-se de alguma coisa e tudo muda. Aquele momento tranquilo e sereno passa a ser uma explosão total. Geralmente são pessoas que explodem muito facilmente de forma verbal. Algumas chegam até uma agressão física, mas é muito comum o verbal. Brigam muito, discutem, falam muito alto, entram em grandes discussões, ofendem as pessoas, porque elas perdem o controle, ela não consegue se manter centrada. São pessoas que possuem um grande medo de serem abandonadas. Elas têm um medo muito grande de se sentirem rejeitadas. Então, no momento em que elas mantêm uma relação, seja ela de que ordem, pode ser amorosa, de amizade, familiar, ela tende a grudar na pessoa. Ela tende a querer estar sempre junto, sempre perto. Ela acaba sufocando, porque ela tem um medo tão grande de perder e de ser abandonada que ela tem que estar sempre presente, ela tem que estar ali. Ela faz tudo o que for possível para estar junto. Geralmente nas relações amorosas, nós temos um primeiro momento da relação, tudo muito lindo, maravilhoso. É um grande amor, é uma grande dedicação, muitos presentes, muitos convites. A pessoa está sempre presente, está sempre querendo estar junto, fazer tudo junto, é tudo lindo, maravilhoso. Porque é tudo muito grande, muito grandioso. É um encantamento, uma adoração muito grande. Nós vimos num vídeo a respeito de amor a diferença entre admiração e adoração. Então, o borderline, ele não admira, ele adora. Entra naquele sentimento de adoração ao outro que, na verdade, se torna uma coisa doentia. Ele coloca a outra pessoa num pedestal e não enxerga os seus defeitos. E aquela pessoa, ela precisa corresponder a tudo aquilo que o border coloca em cima dela. Quando isso não acontece, existe a frustração no border e daí o border muda o comportamento. Ele começa a ficar frustrado, ele tem uma tolerância muito pequena à frustração e a raiva vem. Então vem palavras agressivas, debochadas, sarcásticas e muitas vezes a agressão física. As relações do borderline, então, são sempre relações muito tumultuadas,
muito complicadas, em função desta falta de estabilidade emocional. É também muito calcada nos ciúmes, mas um ciúmes desmedido. Desmedido e sem sentido. O outro geralmente não faz nada, não está fazendo absolutamente nada que traia a sua confiança, a sua lealdade. Mas ele, pelos seus ciúmes, o medo de perder, o medo de ser abandonado, de ser rejeitado, faz com que ele sufoque através de um ciúmes desmedido. A pessoa não consegue mais ter os seus amigos, não consegue mais sair, não consegue mais ter uma vida social, porque qualquer tipo de movimento desta ordem é uma briga, uma discussão, é um desentendimento com o companheiro ou companheira border. Tudo é motivo de ciúmes, tudo é motivo de desconfiança. O borderline, ele tem na sua vida social uma tendência a supervalorizar as pessoas que ele recém conhece. Todos são muito amigos, são muito queridos, todos são pessoas maravilhosas e perfeitas. Porque para o border, ou é tudo muito bom ou é tudo muito mal. Então, quando ele se envolve com alguém, seja uma amizade ou relação afetiva, ele se envolve com alguém, esse ser é muito bom. Só que ao longo dessa relação, qualquer coisa que se apresente dentro daquilo que é normal, porque as pessoas têm os seus defeitos, para o border ficou tudo muito mal. Então, as relações afetivas dele sempre começam, de amizade, vamos colocar assim, afetivas de amizade, sempre começam com grandes amizades, grandes envolvimentos, grandes trocas. Todo mundo é muito amigo, todo mundo é muito querido. Ao longo disso, dessa relação, pela sua forma de sufocar, de cobrar, de exigir presença, de ciúmes, porque o amigo tem que ser dele, essa amizade tem que ser exclusiva, essa pessoa não tem como se dividir com outros, ele começa a esmagar essa amizade, o outro não corresponde e a amizade rompe. E rompe sempre de maneira dramática, sempre de uma maneira muito teatral até. Porque é muita briga, discussão, cobrança, choro. O border chora muito, né? Ele entra em crises, ele tem crises de choro, crises de desespero, né? É aquela coisa sempre muito, muito além daquilo que nós consideraríamos o padrão aceitável. É sempre muito desastroso, né? Então, essas características a gente encontra em pessoas que têm transtorno de personalidade borderline. Mas por quê, né? De onde vem isso? Por que essas pessoas têm esse tipo de personalidade? Estudos mostram, através de terapias, de questões de análise e avaliações clínicas, que as pessoas com transtorno borderline geralmente são pessoas que na sua infância sofreram traumas muito fortes para elas. Muitas vezes esses traumas de ordem física, ordem emocional, sexual. Crianças ou até mesmo adolescentes que foram negligenciados pela família. Muitas vezes sofreram um abuso físico ou sexual e a família não acolheu. Muitas vezes os pais se separaram e deixaram a criança de lado e não se preocuparam com ela, só se preocuparam com eles. Ou um pai ou uma mãe, ou ambos, que vêm a falecer e as pessoas não acolhem essa criança, negligenciam, fica de um lado para o outro. Ou seja, dramas, rompimentos, rupturas, situações muito dramáticas que geraram nela esse tipo de sentimento de medo, de perda, de abandono, de rejeição.
eles apresentam um vazio emocional muito grande, um vazio imenso. E isso é verbalizado por eles. Apresentam um vazio de sentimento. Eles não conseguem se identificar. Eles não sabem quem eles são, o que eles gostam, por que eles gostam, o que eles querem. Esse vazio, muitas vezes, esse vazio existencial, faz com que eles busquem preencher de uma forma não muito adequada. Aí vem as questões das drogas, do álcool, o sexo em excesso, uma compulsão sexual muito grande, não ocorre nunca uma satisfação plena. Uma compulsão alimentar, estão sempre comendo, comendo, comendo desesperadamente, nunca param, nunca ficam saciados. Existe também uma necessidade de mutilação, automutilação. Eles buscam aliviar esse vazio interno, machucando a si mesmo. Sejam se cortando, beliscando, arrancando cabelos, arrancando unhas. Eles procuram, através do sofrimento físico, aliviar o sofrimento emocional. E também, infelizmente, uma ideação suicida também muito grande. Muitos borderline tentam um suicídio. Seja de forma direta, realmente fazendo algo, cortando pulsos, se atirando de algum lugar, se enforcando, dando tiro, alguma coisa, como provocando acidentes. Acidentes pela impulsividade. Por uma situação de frustração, de não conseguir tolerar uma negativa de algo, eles impulsivamente acabam gerando acidentes que possam vir a causar a morte, a própria morte. Isso não deixa de ser também uma tentativa de suicídio indireta. Para o borderline, é muito difícil o término. É difícil para ele o término de uma relação afetiva, de amizade. É difícil perder pessoas através da morte. É muito difícil demissões. É muito difícil o término de uma relação amorosa. Os términos significam perdas, significam rejeições, significam solidão e abandono. Então, a pessoa que apresenta a personalidade borderline, ela tem condições de aprender a lidar com todas essas suas emoções, com todas essas características muito pessoais. Ela consegue, através de terapias, psicoterapia, para aprender a lidar com todas essas questões internas, através da terapia medicamentosa para ajudar no controle desses impulsos e da modulação do seu humor, e através de outras técnicas terapêuticas para buscar mais serenidade, tranquilidade, através de reiki, florais, meditação. É uma personalidade que consegue, se assim o desejar, se assim conseguir identificar em si esse tipo de comportamento, consegue fazer com que a sua personalidade seja mais moldada, mais cuidada, mais serena. Através das terapias, ele consegue se identificar, se conhecer e moldar os seus sentimentos. Então, gente, para quem gostou do conteúdo, se conhece alguém ou se identifica, procurem uma terapia, procurem a ajuda de um profissional para conseguir se entender e ver se realmente tem uma personalidade borderline. Quem gostou do conteúdo, dê um like no vídeo, assine um canal, faça um comentário, passe adiante o vídeo. Tudo isso ajuda o canal a crescer, a se manter vivo e que os vídeos continuem sendo distribuídos para mais e mais pessoas que muitas vezes não têm noção daquilo que vive, daquilo que é, e através de um vídeo simples assim, consegue se conhecer um pouquinho mais.
toquem aí o sininho para sempre receber as notificações e até o próximo vídeo.